Saudação internauta, mais um vídeo para o canal. Hoje vou estar respondendo a seguinte pergunta: quanto tempo leva para você se tornar, por exemplo, um professor de grego? Isso pode se aplicar a hebraico, latim, essas coisas aí, outros idiomas e tal, mas o foco aqui vai ser a questão do grego. Quanto tempo leva para você ser um professor de grego? Para responder essa questão, eu gostaria de fazer a conexão graças à globalização, a gente se interligou bastante com outros países, com novas oportunidades. Também a questão as tecnologias, elas trouxeram, por exemplo, nos conectaram a várias instituições de renome que a gente consegue hoje fazer cursos e acelerar o nosso processo. Quem está estudando sozinho, por exemplo, pode acelerar o seu processo em uma dessas instituições aí conceituadas de ensino de grego, né? E aí se tornar um professor. E aí também você tem acesso de forma aí nessas redes sociais também, nessas plataformas de conexão. Você tem acesso a muitos cursos hoje em dia, você tem acesso a infinitos professores. Eu conheço muitos professores dessa área de grego, muitos mesmo, e a cada dia a gente vai conhecendo mais algum que não estava no radar. Então toda essa tecnologia nos aproximou de informações, de conhecimentos que antes nós não teríamos. Se fôssemos estudar em outro período para se tornar um professor de grego, por exemplo, iríamos levar aí muito tempo, um tempo maior do que hoje. Hoje, se você dedicar muito tempo àquela matéria ali, aquela disciplina, aquele conteúdo em si, no caso grego, você vai aprender rapidamente muita coisa. E essas redes sociais também, elas trouxeram um outro lado negativo, que além do positivo, nos conectar com várias instituições, com livros, hoje é a febre dos PDFs aí também, né? E também instituições, professores do mais alto quilate, que nós não teríamos acesso a esses professores, a não ser que morássemos em alguma região específica do Brasil, geralmente sul, sudeste, nessas coisas aí, e onde se concentra ali as maiores universidades, esse tipo de coisa. Outra região específica, dependendo do seu curso, né? Pode ser o norte, pode ser o nordeste. Tem região que tem algum curso mais específico, né? De alguma determinada área. Mas no caso aqui, não teríamos acesso a esses professores. E hoje nós temos acesso a tudo isso aí. Tá na palma da nossa mão, acesso a todo tipo de informação para acelerar um pouquinho aí o nosso aprendizado. E assim, quanto tempo levaria para uma pessoa se tornar professor de grego? Isso depende de algumas questões. Tá? E eu vou comentar mais à frente. Mas agora eu quero voltar para o seguinte ponto. O ponto negativo das redes sociais, dessas plataformas, que quando elas nos trazem, por exemplo, grandes professores, também nos trazem péssimos professores, no sentido de que você tem pessoas que não são professores, e às vezes aprende ali 2, 3 letrinhas ali, o alfabeto, uma coisa assim, ele já se intitula. Esses falsos professores, pseudos professores que eu falo, são aqueles sujeitos em que aprenderam 2 ou 3 palavrinhas e eles já se intitulam. Não estou falando de alguém que já dá aula, que é professor aqui, mas que não chegou no nível absurdo, avançado de análise assim, mas que está lutando, aprendendo. Não é esse o comentário. O comentário é em cima daqueles que às vezes aprenderam ali apenas umas 2 ou 3 letras do alfabeto e já se intitulam professor. Porque o que acontece aqui? Se você for aprender um idioma em que somente 3 pessoas do Brasil têm acesso a esse idioma, você vai passar perante as pessoas por especialista, surdo, o maior conhecedor daquele idioma, para a maioria, 99,9% da população brasileira. Por quê? Só umas 3 ou 2 pessoas conhecem. Quanto menos as pessoas conhecem, mais rápido você se torna um especialista no imaginário das pessoas. Quanto mais as pessoas conhecem, quanto mais pessoas conhecem aquele idioma ali, ou aquela matéria, menos você se torna especialista, ou seja, você vai demorar mais tempo para se tornar especialista. E aqui é onde algumas pessoas não se controlam e ela já aprende ali algumas letrinhas e já sai dizendo, eu sou professor. E não é só alguém que reconhece a pessoa como professor, é a pessoa que se intitula, eu sou professor e acabou. E se zanga se você não disser que essa pessoa é um professor ou uma professora, tá? Então aqui são os pseudos professores. E esses pseudos professores, eles vão se tornar professores rapidamente. Eles já ali aprenderam as palavrinhas e já são professores, tá? E aí você não tem aquele tempo de maturidade, de maturar aquilo, de amadurecer aquilo ali, tá? Então, nesse sentido, essas pessoas vão se tornar professores rapidamente. Porém, no processo natural, em relação a grego mesmo, você vai levar um bom tempo para se tornar um grande professor. Porém, você pode já ser um professor a partir dos primeiros rudimentos, né? Então eu considero, se é uma definição minha, uma forma de analisar, que a partir do momento que você já consegue ensinar alguém, seja grego, no caso, eu consigo ensinar o alfabeto, eu consigo ensinar divisão silábica, eu consigo ensinar a pronúncia, eu consigo ensinar alguma coisinha ali, eu acho que você já pode ser denominado um professor no sentido amplo da definição, né, do conceito. E para você se tornar um professor mais estrito ali, no sentido mais estrito da questão, mais técnico, você vai levar muito tempo e geralmente você vai levar uma vida para você ser um professor de absurda ali, excelência. Isso não quer dizer que você
hoje, digamos que você tenha 5 anos aí, você tenha 10, você tenha 15, você tenha 20, você não seja um professor de excelência, mas você vai levar a vida toda e a cada momento você vai estar aprendendo. Por isso, a pergunta, quanto tempo leva para você se tornar um professor, por exemplo, de grego, depende do tempo que você vai dispensar ali, a matéria, o tipo de exposição que você vai fazer, né? E aí, também o tempo, a quantidade de horas que você sentou, como se diz, abre aspas, a bunda na cadeira, fecha aspas, e você estudou aquela disciplina, aquela matéria ali. Tá? Quanto tempo você analisou, tudo isso vai depender. Porque se você pegar o Novo Testamento tem regras infinitas, regras absurdas. Então, você tem um especialista ali, esse rapaz fez uma pesquisa apenas na preposição, sei lá, pó. Né? Então, ele tem um trabalho absurdo em cima de uma única palavrinha que ali vai representar uma palavra ali de várias das outras que você vai encontrar no Novo Testamento, milhares e milhares e milhares. Imagine outras estruturas. Como é que você faz? Qual regra você segue quando você tem uma preposição com genitivo, preposição tal com dativo, com acusativo? Como é que se faz aqui nessa estrutura? Que tipo de oração é essa e tal? Então você tem um conjunto de coisas que você vai levar absurdamente, vai levar muito tempo para você ter noção. Ou seja, você vai levar muito tempo para ler o Novo Testamento várias e várias vezes. Vai levar muito tempo para analisar cada passagem do Novo Testamento para que quando alguém citar uma passagem específica, você diga assim, eu já analisei, eu tenho noção. Tá? Então, um professor nesse nível mais absurdo, isso aí você vai levar uma vida toda para fazer isso aí. Então, eu espero ter respondido a pergunta. Quanto tempo leva para você se tornar um professor de grego? Basicamente, pode levar a vida toda, né? No sentido amplo, você pode ser um professor rapidamente. No sentido mais estrito, você vai sendo um professor com o tempo. Tá? Você vai avançando e sendo um professor à medida que você vai estudando, vai se debruçando sobre a disciplina, beleza? Se concorda com esse raciocínio, deixa aí nos comentários. Se não concorda também, deixa. Se você discorda absurdamente, também comenta aí, né? Diga aí o seu ponto de vista. Com certeza será bem-vindo e a gente continua essa discussão aí nos comentários. Valeu, fui!